Eu falo que lá em cima todo dia tem uma reunião lá em cima para ver de quem que são as promessas e os milagres que vão se cumprir aqui embaixo. E eu penso que nesse dia 28 um arcanjo perguntou para o Criador de quem que são as profecias que nós vamos cumprir lá embaixo hoje. Ele virou para esse arcanjo e falou, hoje nós vamos cumprir a profecia daquele neguinho que vinha de água lá em Copacabana. Eu penso que as pessoas não precisam muito de ajuda, elas só precisam se identificar com o ator principal da sua própria caminhada. E se você tiver que se apaixonar por alguma coisa na sua vida, se apaixone pelas voltas que o mundo dá, porque ele dá muita volta. Meu convidado de hoje é o Rick Chester da Silva. Ele vai contar a história dele, que é uma história ótima, porque a história começa como ambulante, né, e vira youtuber, palestrante, autor de livro, então uma boa caminhada, digamos assim. Né? Bom. Vamos começar pelo nome, Rick Chester. É o seu nome de verdade? É o meu nome de batismo. Na verdade, meu nome é Richester, escreve tudo junto, mas é um nome separado. Richester Pautiel da Silva. Costumo dizer que é o nome mais fácil de todos os meus irmãos. Meu irmão mais velho chama Rick Chester, meu irmão mais novo chama Romenig Pacelli, eu chamo Rick Chester Pautiel. Caramba! Tudo da Silva. Tanto que no meu livro tem um capítulo escolheu esses nomes? Escolheu coisas sua mãe? Da minha mãe, coisa da mente criativa da minha mãe. A família sempre foi muito criativa. Então é dela que você herdou a criatividade? É dela que eu herdei. Na verdade, eu penso que eu herdei da junção da miscigenação da minha mãe e do meu pai. Eu penso que na criatividade eu pareço mais com meu pai, que eu costumo chamar de meu maior mentor, né? E esse cara aos 5 anos de idade me falou que a vida era a lei da semeadura, e aos 7 a vida resolveu me testar e minha mãe sofreu um derrame cerebral. E aí o médico virou para o meu pai e falou, olha, humanamente falando, o que a medicina poderia fazer foi feito. Isso em 1985. Mas essa máquina de batimento cardíaco está aqui, só pode ficar olhando para ela, quando isso parar quer dizer que de fato nós perdemos a paciente. Imagina como era a medicina em 85. E aí esse cara, aos 30 e poucos anos, vendo a esposa ali, segundo o médico dando sinais de partida, chamou os 5 filhos. Eu tinha 7 anos de idade, mais velho tinha 11 ou 12. Sentou os 5 assim no hospital, e essa cena é muito clara na minha mente. E falou, olha, vocês têm que estar prontos. Seja para perder a mãe aqui agora, para perder o pai agora, para perder um dos irmãos agora, vocês têm que estar prontos, a vida vai ser assim. E aí eu guardei aquilo. E nós estamos em 2019, né? Então tem 35 anos que aquele médico falou que aquela doninha que está lá em casa até hoje não passaria daquela mesa de cirurgia. E ela ficou bem? Ela ficou bem. Ela, lógico, derrame cerebral, a pessoa não volta a ser o que era ela, mas minha mãe sempre foi muito lúcida. Só que naquele dia eu entendi que eu tinha que estar pronto. Então, esse mas cara... ela está viva, está bem? Viva. Mora em Minas Gerais hoje. Você é mineiro? Eu sou mineiro também, mineiro nasci em Itangui. Itangui, Minas Gerais. E aí... Só que naquele dia eu aprendi que eu tinha que estar pronto. E aí aos 7 anos de idade eu já estava vendendo verdura em um carrinho de mão, um sacolé, uma caixa de isopor. E eu já estava fazendo isso, eu fiz isso a vida toda. E você fazia isso aonde? Em Pitangui ou aqui no Rio? Pitangui. E aí a vida foi indo, quando chegou em 97, é importante falar que eu comecei a vender, não porque meu pai me falou que eu tinha que vender. Meu pai só me falou que eu tinha que estar pronto. E meu pai é empreendedor, só que o empreendedorismo é coisa de rede social, é coisa muito nova, né? Eu costumo dizer que, eu conto isso no livro, o empreendedorismo nada mais é do que a evolução do termo trabalhar por conta, isso é empreender. Porque se você chegar para uma doninha que está lá no interior do Nordeste e falar com ela assim, a senhora é empreendedora, ela vai falar que não. Se a senhora retornar para a mesma doninha e falar, a senhora trabalha por conta, ela vai falar que sim. Ela sustentou a casa dela a vida toda, ela comeu do suor do rosto dela, ela anda para as pessoas de cabeça erguida, ela pagou faculdade de filho muitas das vezes, trabalhando por conta, ou seja, ela empreendeu. Então meu pai é esse cara, trabalha por conta e empreende. E ele trabalhava com o que? Eu trabalhava com meu pai é aquele cara que não escolhia serviço, meu pai escolhia trabalhar e voltar com dinheiro de forma honesta para casa. Era a referência que nós tínhamos de pessoa que trabalhava, de formas de trabalhar. Então eu vi meu pai trabalhando de várias coisas. E ele era aquele cara, vou construir um estádio de futebol no Maranhão. Se meu pai ia para o Maranhão, voltava com dinheiro para casa. Nisso ele ficava viajando muito. Ficava em casa eu, meus 4 irmãos e minha mãe. E aí eu falei, cara, se a vida é a lei da semeadura e eu tenho que estar pronto, eu vou fazer uma horta aqui em casa de fato e vou começar a vender isso. E fiz a horta e comecei, plantei alface, couve, almeirão e comecei a vender. E eu comecei a vender porque eu queria comer carne, só por isso. Porque carne era muito caro. Em 85 era muito caro carne. E eu queria comer carne, eu não sabia que existia contrafilé, alcatra, picanha, eu não sabia que existia isso. Eu sabia que existia carne. Se eu chegasse no açougue, o cara me desse músculo, picanha, tanto faz. Eu queria comer carne. Só por isso que eu comecei.
E aí a horta deu certo? Deu certo, vendi muito. Eu vendia picolé, sacolé, eu vendia tudo. E aí, Você é um vendedor nato, né? Nato. Em 97 eu tive que optar entre trabalhar e estudar, porque era tudo no mesmo horário, né? Quem vende como ambulante, eu sempre vendia, em Natal eu vendia folha de papel de presente, na Páscoa eu vendia ovo, eu era esse cara, eu vendia o que a época dava ali. Mas você vendia onde? Na rua, no em sinal? qualquer lugar que tinha fluxo de pessoas. Não deve ter sinal. Não, mas você não precisa de muita gente para você ganhar dinheiro com venda, você só precisa olhar para onde está todo mundo olhando e enxergar o que ninguém conseguiu ver. Tanto faz você vender em Pitangui ou vender no centro de São Paulo. Se você for águia, você vai vender em Pitangui, vai vender no centro de São Paulo. Se você for águia, você vai ser a diferença em Pitangui e vai ser a diferença no centro de São Paulo. E você criou vínculos, quer dizer, você acabou tendo uma clientela para esses verduras. Eu sempre criei muito vínculo. Eu nunca acreditei na compra apenas, porque o papel de quem vende, isso eu identifiquei na vida. Existem dois tipos de pessoas que estão na rua procurando um produto. As compradoras e os clientes. Todo mundo é comprador, nem todo mundo é cliente. E a função de vendedor é transformar o maior número de comprador possível em cliente. Então, se eu vendesse uma verdura para você uma vez, você só ia comprar minha. Porque eu não vendia verdura, eu vendia harmonia, eu vendia simpatia, eu vendia relacionamento, é isso que eu vendia. E essa soma de fatores levava você a falar, cara, eu vou comprar verdura só na mão desse garoto. E era assim vendendo sacolé, era assim vendendo água, era assim vendendo. Em 97 eu tive que optar, uma coisa, outra coisa, eu optei por trabalhar. Só que aí eu comecei a ler muito, lia muito livro. Eu deixei a sala de aula, mas comecei a ler 3 livros por semana, naquela época eu lia muito livro. E isso foi me preparando. Quando foi 2017 que eu resolvi vender água na praia. 10 anos depois. 10 anos depois, mas sempre vendi alguma coisa. E aí um dia, eu vendendo água, aí é importante eu voltar na Mangueira. Por que eu falo da Mangueira? Eu sou diretor de comunicação e marketing da Nação Mangueirense, sou passista da Estação Pérez de Mangueira, da aula de passista da Mangueira. E no final de 2018, o prefeito do Rio de Janeiro, em 2017, o prefeito cortou a verba do carnaval. E aí o Leandro, que é o carnavalista da Mangueira, falou, cara, então nosso enredo vai ser com dinheiro ou sem dinheiro a gente brinca. Porque era uma crítica aquele corte e também uma comprovação de que o povo da comunidade ele vai brincar o carnaval, indifere se ele está com dinheiro ou não. E aí eu fui olhar minha vida e falei, cara, isso é minha vida. Eu sempre fiz isso, com dinheiro ou sem dinheiro eu sempre sorri, eu sempre toquei pra frente, eu não parei pela circunstância, eu superei as circunstâncias e segui. Isso que a Mangueira fez em 2017. E aí eu comecei a falar de crise com as pessoas, vendendo água, falando de crise, por causa desse enredo. Isso você trabalhava como ambulante vendendo como água? Como ambulante, já vendia água. Na praia? Na praia. Só que isso me despertou a tal crise. Eu fui perceber, eu criei a minha concepção do que era crise e comecei a falar isso com as pessoas. Aí um dia eu virei para um cara em Copacabana e falei com ele que o Brasil não estava na crise que ele estava falando, ele estava revoltado na praia, um cliente lá, revoltado na areia, que o Brasil está em crise, o Brasil está em crise. Eu falei com ele, cara, o Brasil não está nessa crise toda que você está dizendo, não. Esse cara falou que eu estava maluco, que o meu mundinho era Copacabana, que eu estava falando daquilo porque que eu não saía dali e tentando me diminuir. E eu não respondi ofensa com outra ofensa, porque quando você responde uma ofensa com outra ofensa, você se torna tão ofensor quanto quem lhe ofendeu e tão indigno de respeito quanto aquele cidadão. E eu, em nenhuma circunstância na vida, eu vou me rebaixar a um ponto onde a minha necessidade tem que ser maior do que a minha moral. E aí eu deixei aquele cara lá e falei, ó, se precisar de água, tá, eu tenho aqui, quanto opinião eu respeito. Quando eu fui saindo, esse cara falou com um amigo dele, esse neguinho que vende água em Copacabana pensa que pode falar de crise. Isso era 27 de março de 2018, eu vendia água nessa data. 2018, 2017, perdão. E aí eu falei, cara, eu vou falar de crise. Já que eu não posso falar... Não, 2018. É 2018, sim. Do ano passado? É do ano passado, desculpa aqui. 27 de março de 2018. Nossa, não tem nenhum ano, não tem. Então. Hoje, mais precisamente, tem 249 dias. Falei, tá, então eu vou falar de crise. Eu nem para trás eu olhei. Aí fui para casa e aquilo não me abalou, porque eu sempre fui mentalmente muito preparado. Isso é uma das artes que você precisa ter muito controle emocional. E eu tive um controle enorme para superar e seguir sem culpar e sem me abalar por circunstâncias. Mas que é aquilo na cabeça. Falei, vou falar de crise, porque eu li muito. E aí fui para casa. No outro dia era dia 28 de março, voltei, parei, vendi. Aí à tarde eu voltei para casa. E eu costumo dizer que, independente de religião, que eu não discuto religião, mas eu sou uma pessoa de muita fé. Eu falo que lá em cima, todo dia tem uma reunião lá em cima para ver de quem que são as promessas e os milagres que vão se cumprir aqui embaixo. As profecias, sei lá, cada um na sua vertente religiosa. E eu penso que nesse dia 28, um arcanjo perguntou para o Criador de quem que são as profecias que nós vamos cumprir lá embaixo hoje? Ele virou para esse arcanjo e falou, hoje nós vamos cumprir a profecia daquele neguinho que vinha de água lá em Copacabana. Nós vamos devolver para ele o que ele aprendeu aos 5 anos de idade, que a vida é a lei da semeadura. E ele semeou a vida inteira e agora pode devolver, pode entregar para ele as profecias dele. Devolve tudo de uma vez. E aí eu sentei, eu morava, é importante eu dizer isso, eu morava no pretérito.
Eu morava em uma casa pouco... para quem vai assistir, ela tinha uma dimensão de uns 3x4, bem pequena. Dividida em quarto, sala com cozinha e banheiro. Era muito pequeno assim, muito compacto, mas era que eu pagava aluguel ali, eu tinha um orgulho daquilo. Todos os móveis ali dentro, todos eles eram comprados em brechó, topa tudo, vai depender da região onde você vai assistir. Mas em resumo é o local que vende móvel usado. Todos tinham sido comprados assim, com exceção a minha cama, que foi o primeiro móvel que eu comprei numa loja. Mas eu tinha um orgulho muito grande, que eram meus móveis comprados só do meu rosto, isso não me diminuía nada. Seu mundo. Meu. Na sala da minha casa eu lembro que não tinha sofá, só tinha um carpete, que era onde eu sentava, um rack e uma televisão, todos usados. E eu sentei ali, essa casa está montada até hoje, que agora minha vida vai virar um filme. Mas eu sentei lá e coloquei o celular sobre esse rack e gravei, ficou conhecido como Vídeo da Água. Isso era 28 de março de 2018. O que você falou nesse vídeo? Tem esse vídeo no YouTube? Tem. Esse vídeo ele foi compartilhado mundo afora. Em resumo, eu falei que se a pessoa... Eu dei um exemplo do Rio de Janeiro, deixando claro que se a pessoa estivesse desempregada no Rio de Janeiro, se ela aceitasse o desafio, lógico, ela poderia arrumar R$10 emprestado, porque se um ser humano não consegue R$10 emprestado, aí realmente complicou para ele. Ela arruma R$10 emprestado, vai para um Central do Brasil, compra meio saco de gelo e uma bolsa de água mineral. Meio saco de gelo é R$5, uma bolsa de água mineral com 12 R$5. E vai para Copacabana com aquilo. Em Copacabana se vende uma água a R$5. Então vamos imaginar que você vende, se você tome 2 daquelas águas, venda 10 águas, vai dar R$50. Você gastou 10, você já teve um lucro de 400%. E aí você volta para casa com aquilo e passa na Central do Brasil, compra uma caixa, vai para casa, no outro dia você retorna, pega o restante de dinheiro, compra mais água, mais gelo, volta para Copacabana no outro dia, aí você retorna para casa, aí você chega em casa, paga os R$10 para quem te emprestou, porque você precisa manter as portas abertas, e no outro dia você vai para Copacabana novamente, aí já é com você. E eu finalizo o vídeo falando, olha, se vender água não é para você, aí realmente o problema no Brasil não é no Brasil, está dentro de você. E aí as pessoas falaram, cara, esse cara uniu muitas coisas em um vídeo só. Ele uniu ali manter porta aberta, ele uniu você ter nome para no mínimo conseguir R$10, ele dava uma forma com início, meio e fim que aplica a vender água, administrar uma grande empresa, a fórmula é a mesma. E força, garra, vontade, convicção, as pessoas entenderam que eu uni tudo isso em um vídeo. Isso eu tinha 800 águias no meu Instagram, eu costumo dizer que eu não tenho seguidor, eu tenho águia. Porque se não for muito águia, não consegue para no meu Instagram, eu sou muito sério com o que eu posto ali. Se a pessoa sair de lá, inclusive, ela tem 3 trabalhos. Um ela teve para ir, a segundo para sair, a terceiro para voltar quando ela precisar de seriedade na vida dela. Eu sou muito sério, eu tinha 800 águias lá, hoje eu tenho mais de 500 mil. E as pessoas que estão lá realmente são águias porque eu pego muito pesado com relação a essas coisas. E aí depois disso eu assinei, eu lembro de outro... Você ficou vendendo água até quando? Eu vendi até abril mais ou menos. Tem um fato interessante que quando eu postei esse vídeo... Você vendeu 1 mês e pouco de água? Um mês e pouco, mas aí eu ainda vendi 1 mês e pouco porque eu quis. Porque antes de acontecer isso, quando eu postei o vídeo, na noite que eu postei o vídeo, um cara chamado Flávio Augusto da Silva viu esse vídeo. Flávio é do Geração de Valor, o do Orlando City, do WhatsApp. E existe um livro chamado Geração de Valor, ele escreveu esse livro. Esse cara viu esse vídeo e postou na página dele. E colocou lá, olha gente, esse cara reuniu tudo que eu sempre tento falar com vocês. Ele reuniu em um vídeo de 58 segundos. Achem esse cara que eu preciso dar os créditos do vídeo para ele. Foi isso que ele falou. Ele me falou que ia fazer mais do que me dar os créditos do vídeo. Aí o mundo todo começou, o mundo assim do meu universo, pô, todo mundo procurando, Henrique, o Flávio tá te procurando, o Flávio tá te procurando, e eu não sabia quem era Flávio. E aí eu voltei pra praia no outro dia e fui vender água. Quando eu cheguei na Central, o Thiago, que é o rapaz que um dia me falou para ler esse livro chamado Geração de Valor, e eu li esse livro me abriu muita mente, porque até nesse livro eu não conhecia a palavra empreendedorismo. Eu conhecia trabalhar por conta, que era o meu universo. Empreendedorismo eu conheci no livro Geração de Valor, de Flávio Augusto da Silva. O Thiago veio comigo, Henrique, o Flávio está te procurando. Eu falei, Thiago, quem é Flávio? Ele, você lembra que eu te falei para ler um livro chamado Geração de Valor? Eu falei, lembro, eu li os 3, e aquilo abriu minha mente, contribuiu inclusive para fazer esse vídeo da água. Ele falou, pois é, o escritor desse livro está te procurando. Eu falei, beleza, mas esse cara já está com a vida resolvida, então deixa eu ir vender água, porque isso é que eu preciso fazer. E fui para a praia. Quando eu cheguei na praia, todo mundo veio com a mesma coisa. Henrique, você está fazendo o que aqui? O Flávio está te procurando, o Flávio está te procurando. E eu falei, cara, esse Flávio, eu vou voltar para casa. Eu vim dia todo, voltei para casa. Quando eu cheguei em casa, eu abri o Instagram
E fui lá no direct, alguém já tinha me encontrado e esse Flávio já tinha me mandado uma mensagem. Eu respondi para ele, deixei meu contato com ele. Aí ele ele me chamou depois no outro dia e falou: olha, Henrique, primeiro quero te parabenizar pelo que você fez e tal. E eu queria te convidar para encontrar comigo. Eu vou no Brasil 2, 3 vezes no ano e eu estou indo agora a Curitiba e eu vou mandar uma passagem para você encontrar comigo. E eu fui encontrar com esse Flávio. Quando eu cheguei lá, ele me falou tudo que tinha acontecido, por que tinha acontecido aquele barulho todo e o que poderia acontecer caso eu não tivesse muito preparado. Porque de um segundo para o outro eu virei uma vitrine. E aí, vitrine tão grande que teve um dia que um cara falou assim, eles me colocaram em um grupo, tem uma galera bem renomada nesse grupo. Aí dessas pessoas virou e falou assim, olha, eu acho que é muito cedo para colocar esse menino aqui. Tem que esperar para ver se ele não é um cantor de uma música só. Eu lembro disso como se fosse hoje. E eu não falei nada. E postei vários vídeos nos dias sequentes, assim, todos eles viralizaram. E falando sobre o quê? Falando sobre empreender, sobre levantar e andar, sobre ser protagonista da sua própria caminhada. Eu não sei se é autoajuda, eu prefiro chamar de protagonismo mesmo, de falar com o cara, pô, levanta e anda, meu parceiro. Eu penso que as pessoas não precisam muito de ajuda, elas só precisam se identificar com o ator principal da sua própria caminhada. E aí eu comecei a falar dessas coisas com as pessoas, esses vídeos viralizaram muito, assim, muito a ponto de chegar em outros países. Esse Flávio virou para mim e falou, Henrique, eu quero te propor uma coisa. Eu já tinha divulgado que eu queria escrever um livro, que eu sempre li muito e eu sempre acreditei que o conhecimento transforma. E aí eu já tinha postado esse vídeo, esse Flávio já tinha visto esse vídeo e virou para mim e falou, eu vi seu vídeo, que você tem um sonho de escrever um livro, que você inclusive já está escrevendo, como é que tá isso? Eu falei com ele, meu livro é uma cartilha, na verdade, não ia ser um livro. E nas minhas condições ia ser uma cartilha de umas 25, 30 páginas com alguns pensamentos meus. Ele virou para mim e falou, não pode ser assim. Você tem conteúdo para escrever um livro mesmo, então quero que você escreva esse livro pela Buzz, que é a mesma editora que lançou Caio Carneiro, Carlos Wizard, o próprio Flávio Augusto, Anderson Cavalcante, e não pode ser um livrozinho de 25 páginas, tem que ser um livro maior. Nós queremos assinar um contrato com você de 1, 2 e 3 volumes, certo? Ele falou muita coisa comigo e no final ele perguntou, o que você acha? Você aceita a proposta que eu te fiz? Eu falei, olha Flávio, é muito bonito o que você me falou. Mas antes de eu te dizer sim, eu vou voltar lá no meu pai e vou perguntar ao meu pai o que ele acha de tudo isso. Porque meu pai é meu maior mentor. Ele levantou e falou, caralho, você mais uma vez me surpreendeu. Porque você tem os 2 pés cravados no chão. Eu voltei lá eu fui lá em Minas, eu moro no Rio, fui em Minas. Contei tudo pro meu pai virou para mim e falou, olha meu filho, essa pode ser a única oportunidade que você teve de fato na vida. E pela sua idade, ela pode ser a única e também a última. Então agarre com todas as forças, vai e dê o seu melhor. E aí eu falei, voltei para o Rio, liguei para o Flávio, e a partir disso o Flávio começou a me mentorar. Eu tinha 2 horas de mentoria segunda-feira e tal, e as coisas foram acontecendo. Aí eu virei garoto propaganda do Santander, eu fui capa de várias revistas, inclusive vou fazer uma essa semana, fui nos principais programas de televisão. Eu assinei o contrato do Santander, eu assinei por centenas de milhares de reais. E é um detalhe muito marcante esse contrato, porque uma vez eu estava em Copacabana vendendo água e eu queria abrir uma conta, porque eu ganhava dinheiro vendendo água. E aí eu falei assim, eu tentei abrir conta em Copacabana, em todas as agências daí. E nenhuma deixou eu entrar porque eu estava descalço ou de chinelo no pé, porque quando eu estou trabalhando na praia, meu chinelo fica de camiseta da Mangueira, de bermuda e com a minha caixa de isopor. Aí eu olhei para aquelas agências, na última que eu tentei, eu falei, um dia eu ainda vou entrar numa agência com essa caixa. Agências de vários bancos diferentes. Vários bancos diferentes. Ah, tá. Uma discriminação generalizada. Generalizada, sim. Eu falei, um dia eu vou entrar no banco com essa caixa. Falei isso aleatório, assim, porque eu tinha muito orgulho do que eu era, do que eu fazia, independente do que eu estava fazendo. E aí, 4 meses depois, eu assinava um contrato de centenas de milhares de reais com o Santander. E hoje eu entro lá na sede do Santander, com a minha caixa de isopor, de chinelo, de bermuda, para palestrar para o grupo gestor do Santander. E com essa ação eu digo que se você tiver que se apaixonar por alguma coisa na sua vida, se apaixone pelas voltas que o mundo dá, porque ele dá muita volta. E aí isso para mim... No seu caso deu para ficar quase tonto, né? De tanta volta que deu. No meu caso não. Porque deu muita volta. No meu caso, bem, na verdade... O menino de Pitangui, que quase perde a mãe, que vem para o Rio e vai morar na Mangueira, né? Num 3x4, e agora está morando onde?
Agora eu moro em um condomínio lá na Zona Norte, porque eu queria ter a Mangueira como raio, no meu raio de visão. Eu costumo dizer que eu preciso ver meu povo e eu preciso transformar o meu lugar. E se eu perder a Mangueira no meu raio de visão, vai faltar um pedaço. Mas é um pouco maior esse lugar. Não, é bem maior, é um condomínio fechado. É bem mais confortável, né? Você faz palestra pelo Brasil inteiro. Já fui a alguns continentes. Outro dia vi você palestras. fazendo um evento, foi em Goiás. Foi em Goiás, o prêmio Pega a Visão de Empreendedorismo Popular, porque eu criei um prêmio. Eu sempre falei, eu sempre vi prêmios para premiar empreendedor, mas eu nunca vi um prêmio premiar o cara lá da ponta, o empreendedor popular, o pequeno, de fato pequeno, ou que se acha pequeno. Eu falava, cara, se um dia eu conseguir um recurso um pouquinho maior com o que eu faço, eu vou criar um prêmio para premiar meu povo, eu chamo de meu povo. E aí hoje eu tenho uma relevância muito grande e eu criei o prêmio Pega a Visão de Empreendedorismo Popular para premiar o meu povo. E aí nós abrimos na rede social e mais de 2.000 pessoas se inscreveram, nós selecionamos 5 melhores. Era um vendedor de melão de Curitiba, uma vendedora de brigadeiro de Mossoró, no Rio Grande do Norte, que paga a faculdade dela vendendo brigadeiro, uma vendedora de sacolé, que em Maceió chama Flau, um barbeiro de Belo Horizonte e mais um que eu estou esquecendo aqui agora. E um vendedor de batata, de cachorro quente, batata de São Paulo. Essa galera foi para Goiânia, nós fizemos o prêmio Pega a Visão e conseguimos dar uma premiação de R$20 mil para eles. E aí fizemos a edição por 5. Que legal. Fizemos a edição Goiânia e Brasiliense, que era ali, dava para fazer. Eu distribuí livro meu gratuitamente para toda a plateia, porque o conhecimento transforma, e isso para mim foi uma realização enorme. E agora, hoje eu fui... E não trouxe um livro para mim. E não trouxe um livro. Estou reclamando porque eu não acho justo. Eu também sou uma empreendedora. Na medida que eu me inventei. Não, e nessa de falar que eu sou apaixonado pelas voltas que o mundo dá, eu sempre te assisti pela televisão, porque eu sempre tive uma atenção muito grande com o jornalismo, principalmente com o jornalismo feito com seriedade, e foi o que você se propôs a fazer durante a sua vida. Então, eu sempre fui muito ligado em jornalismo feito com seriedade. Então, e eu penso que o nosso Brasil é muito ingrato, né? Que a memória das pessoas é meio que descartável e elas costumam olhar só o que está na frente da tela dela o tempo todo, porque a maioria está naufragando e não está navegando na internet, porque se o cara estiver navegando, ele pode até não te ver em um canal, mas ele vai te encontrar em outro local, ele vai buscar você em outro local, e eu sempre sei por onde você está, porque você faz jornalismo com seriedade, é importantíssimo isso para o nosso grupo. Obrigado, Henrique. Agora me conta uma coisa, aí você vai fazer palestra, você tem hoje uma agente, né, que vende as suas palestras, não é isso? Tem. Hoje a Buzz Editora, que é a mesma editora que fez o meu livro, é o local que vende as minhas palestras, né? Então, todos os meus compromissos, não só minhas palestras, mas os contratos de publicidade, os contratos de empresa, todos com a Buzz. Eu só fico, por exemplo, hoje a Marisa ou a Fátima já me falou comigo para onde eu vou, que horas que eu vou, em qual hotel que eu vou ficar, o que eu vou comer, que hora que eu subo no palco, qual é o meu tempo, qual é o meu tema. É tudo a Buzz que... E você fala sobre vários temas? Eu costumo dizer que eu não falo por nada que eu não tenha conhecimento. Se você me falar, me fale dessa folha, eu não vou te falar sobre essa folha. Eu gosto de você falar, me fale sobre venda, me fale sobre superação, me fale sobre determinação, sobre garra, aí eu vou falar com você. E eu só falo daquilo... Você tem essas palestras escritas ou você fala de improviso? Não, eu não gosto muito de usar slide, de ficar olhando, mas não, eu simplesmente viro para a plateia, começo a sentir a plateia e começo a falar. Eu costumo dizer, inclusive, eu nem sou palestrante, escritor, eu sou mensageiro. Eu disponibilizo uma mensagem para quem quer a mensagem, porque na verdade a mensagem é para quem quer, né, Leda? Você disponibiliza, de repente eu vou entrar numa palestra com 5.000 pessoas, só 2 pessoas querem a mensagem. As 5.000 vão ouvir, 2 vão absorver. Tem uma distância muito grande entre ouvir e absorver, as pessoas precisam ter clareza sobre isso. Então eu disponibilizo a mensagem para quem quer, eu não gosto disso de palestrante, escritor, autor. Eu penso que as nomenclaturas engrandecem demais os seres humanos e eles acabam perdendo a essência do que são na verdade. E eu sou só um mensageiro, eu me contento em ser apenas um mensageiro. E você fez o primeiro livro, que chama... Pega a Visão. Pega a Visão. Que virou um best-seller na primeira semana. Já vendeu quanto? Aí eu não tenho mais um número que vendeu, mas vendeu muito. Ele está na lista da Veja, entre os 10 mais vendidos, já nas 6 últimas Vejas, entre os 10 mais vendidos. Vendeu bastante. E Pega a Visão é uma expressão que você sempre usou? Pega a Visão, na verdade, é uma expressão do povo carioca, né? Do povo de periferia, que eu tenho um orgulho muito grande das minhas origens, né? E na comunidade, quando você vai falar alguma coisa para alguém, eu tenho que te falar sobre, sei lá, sobre café. Eu falo, deixa eu te falar sobre café aqui, pega essa visão. Aí eu começo a falar. É como se... Presta atenção no que eu vou te falar.
Ou se você estiver cometendo... É o preste atenção do mineiro, né? Ou se você estiver cometendo, por exemplo, um erro, fazendo alguma coisa que não agrega para você, eu vi e falei, pô, pega a visão, tá vacilando. Isso é da comunidade RI. Então pega a visão, ele serve para as duas coisas, ou para te chamar a atenção para um assunto específico, ou para te corrigir de fato, para que você tome um baque sobre alguma coisa. E eu penso que o pega a visão é uma expressão nossa, do Pode nosso ser universal, né? Pode ser universal, que eu acabei patenteando. Então, é algo que já estava aí, aquela questão que eu te falei, que você precisa de olhar para onde todo mundo está olhando e enxergar o que ninguém conseguiu ver até naquele momento. E aí foi o que eu fiz, eu peguei uma expressão que já existia e conduzi ela para o meu universo de raciocínio e disponibilizei ela através de livro. E agora é a sua expressão. Agora virou, tem pessoas que me vêem na rua, mas é muito comum isso. Pega a visão, as pessoas começam a gritar, isso é muito interessante. E você ficou muito feliz com o seu resultado, você é orgulhoso de você e do trabalho que você faz. Sou muito feliz porque o meu propósito aqui na Terra é, desde que eu ouvi o meu pai dizer, na frente da minha mãe, numa mesa de cirurgia que eu tinha que estar pronto, eu prometi para mim mesmo que eu ia viver para honrar o que meu pai me ensinou e a luta dele para cuidar da minha mãe. E se um dia eu fosse pai, eu ia ter orgulho de transferir o que eu aprendi com meu pai para minha filha. E você tem pai? Eu tenho filha, eu sou pai. Então eu vivo para fazer... Tem quantos filhos? Uma filha. E eu vivo para fazer 15 anos. Tem minha filha de 15 anos e tem minha filhota, que é na área de Belo Horizonte, que apesar de não ser minha filha de sangue, para mim é uma filha. Assim, e aí, tem quanto? Ela tem 22. Então eu vivo... E você tem quanto? Eu tenho 41. Eu vivo para honrar o que meu pai me ensinou e para repassar isso para minha filha. Vivo por isso. Eu não vivo por uma cédula, por uma nota de 100, por morar em um lugar melhor. Eu faço o lugar que eu estou melhor. Pode ser uma comunidade ou um apartamento na Zona Sul. Você já está morando num lugar melhor. Mas eu falo que eu faço o lugar que eu estou melhor para mim. Porque você não existe uma cartilha pronta que diz que se você morar na comunidade você vai dar errado, se você morar num condomínio fechado você vai dar certo. Então eu faço o meu lugar ser melhor para mim. E aí mas eu não luto por posses, eu luto por princípios, eu luto para honrar legado do meu pai e para deixar legado para minha filha. Eu luto para que o nosso povo se veja como ator principal da sua própria caminhada, não fuja à luta, não se esqueça do cara lá de cima, independente de religião. E jamais desonre a 47ª frase do hino nacional do nosso povo, que diz: verás que um filho teu não foge à luta. Eu luto muito por isso. E você estará na Mangueira em que posição no desfile? Porque agora você não é um mero passista, agora você é o Rick Chester. Mas eu costumo dizer que eu continuo sendo mero passista. Mas o Leandro vai achar um lugar de destaque. Não, eu venho na ala, Leandro sabe que eu vou vir na ala. Eu sou um cara que vem na ala no meio do povo, eu viria empurrando o carro, eu viria no microfone se necessário for, eu viria para ver minha escola passar por aquela avenida superando tudo aquilo que tem que ser superado e mostrando que o povo de Mangueira tem uma garra imensa e que não foi um acaso católico. Você se sente um mangueirense, né? Um mangueirense, convicto. E aquilo pra gente é muito sério, então as pessoas que... Não tem como ver o Rick e não enxergar a Mangueira assim. Isso para a gente é muito sério. Então, o nosso comprometimento com o nosso povo, com a nossa escola, com a nossa comunidade é muito maior do que aquele tempo de desfile. Se você chegar agora no Barracão da Mangueira, na cidade do samba, as pessoas estão lá trabalhando de forma voluntária. Se você chegar lá na comunidade, as pessoas estão trabalhando, tem oficina acontecendo dentro da quadra. Então, as coisas estão acontecendo e é um povo muito aguerrido. E eu viria empurrando carro. Então, o fato de ser um passista ou uma figura pública não faz com que o Rick tenha uma relevância maior do que o cara que empurra o carro, e eu trocaria a posição com ele se necessário. E você vem onde no desfile, já sabe? Não, eu não vi ainda a distribuição, né, qual vai ser. Eu venho de fato na ala, mas eu não sei ainda qual é a distribuição, onde ficará a ala de passista, porque essa distribuição ainda não foi passada para as alas. Mas nós já estamos fazendo nossos ensaios de rua, então eu penso que a ala não vem muito atrás, não, ela vem lá mais para frente. É claro que talvez... O importante é a Mangueira vir bem. O importante é a escola passar e fazer o que ela se propôs nos nossos ensaios, que o carnavalesco disponibilizou, que a direção pensou, passar leve e passar. Isso é mágico, porque eu falo que o carnaval é um momento onde nós conseguimos inverter os valores, né? Onde a elite senta na arquibancada para aplaudir o morro que está passando ali embaixo. Então, e o morro poucas vezes é aplaudido. E na Mangueira, especificamente, o morro vem muito forte. Porque a ala da comunidade da Mangueira é algo irreal, assim, de sério. E a Guanaíra faz isso com muita clareza, com muita presteza, assim, a coordenadora da ala da comunidade. Então, na Mangueira, a comunidade, de fato, é o povo de Mangueira. Tem muito turista, tem muito artista, como todas as escolas, mas
a ampla maioria da Estação Pereira de Mangueira é composta por pessoas que moram nas grandes escolas, as sérias, né, tem a comunidade como o norte, né? Não pode perder o norte. Se perder, perde o porquê. Perde a espinha dorsal, não tem sentido. E na Mangueira isso nunca vai acontecer, porque nós estamos lá para falar, nós estamos aqui, nós precisamos passar com a escola. Pega a visão. Pega a visão. Valeu, Rick. Muito obrigado por você ter vindo. Tá obrigado. Eu adorei. Vou estar de presente a caneca que o André Lemos, caricaturista, fez para mim, que é a caneca do canal, para você levar para sua casa. É uma lembrancinha singela, mas muito simpática. Ficou linda. Tá bom? Eu prometo que eu vou trazer o livro para você. Tá? Por favor, tá me devendo essa. E a você que vai assistir essa entrevista, jamais se esqueça das pessoas que constituíram a imprensa séria nesse país. Não navegue, não naufrague na rede social e deixe que a avalanche de informação que chega a você todo dia faça com que você se esqueça das pessoas que construíram toda essa seriedade de imprensa, todos esses pilares, para que muitas pessoas hoje pudessem estar aí na sua frente, na sua tela. Não se esqueça de pessoas igual a Leda. Pega essa visão. Que barato, muito obrigado. Quanto a você, vai lá no canal, se inscreve, se você não está inscrito, aperta o sininho. Você é youtuber? Eu sou. E você tem um canal? Tem um canal. Rick Chester também. Tem mais de 100 mil pessoal lá. Muito bom. Vai lá prestigiar o Rick, vem aqui me prestigia, aperta o sininho lá, aperta o sininho aqui e volta para assistir mais um vídeo. Valeu? Até mais.